No episódio de hoje, a minha conversa foi com Marcelo Chuminski, sócio fundador da InCloud Tecnologia. Nós conversamos sobre tecnologia, segurança da informação, cibersegurança e inteligência artificial, em um mundo cada vez mais conectado, onde todos os dias, a todo momento, estamos expostos às ameaças em relação à segurança da informação. Então, deixe o seu like e venha acompanhar todo esse conteúdo que tem muitas dicas e muitos insights. Vem com a gente, que o episódio realmente está imperdível. Fala galera, estamos começando mais uma edição do Hook Talks. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa série de entrevistas, conversas, bate-papo com gestores, especialistas, líderes, empreendedores que estão no dia a dia das empresas, lidando com desafios, oportunidade, montando time, escalando negócios, criando e desenvolvendo operações de crescimento, de vendas, tecnologia. Então, mais uma vez agradeço para você que acompanha o nosso canal e assiste aqui os nossos conteúdos. E, gente, hoje a nossa conversa é super especial. É uma conversa diferente, uma conversa super relevante. Nós vamos falar sobre empreendedorismo, tecnologia, inovação e vamos também conversar sobre um tema que eu acredito que seja realmente muito importante, necessário e crítico para o seu negócio, para você que administra, que gerencia uma empresa, uma unidade de negócio, um departamento, uma área, que é sobre cibersegurança, ameaças, proteções, enfim, tudo que está relacionado à tecnologia e à cibersegurança. Então hoje a nossa conversa está super especial, está diferente. E para falar comigo hoje sobre esse tema, eu tenho um convidado bem especial, que é o Marcelo, Marcelo Chuminski. Certo, Marcelo? Falei certo? Exato, o Chumi, para ficar mais fácil, Chumi fica mais fácil? Boa, muito bem. Marcelo, cara, obrigado aí por aceitar o nosso convite, a gente que já se conhece de longa data, Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas, cara, obrigado. Véspera de feriado, cidade uma loucura, a gente estava falando sobre isso, então obrigado por estar aqui com a gente, aqui na sede da Hook, aqui no nosso estúdio do Hook Talks, cara, obrigado. Poxa, eu que agradeço, obrigado pelo convite. Ser parceiro da Hook e poder estar aqui é um privilégio, e ser chamado de um convidado especial mais ainda. Não, você, cara, tem aqui tapete vermelho, cara. Obrigado, cara. Então, mais uma vez agradeço, super ansioso também aqui para a nossa conversa. Quero entender um pouquinho aí sobre sua história, a sua trajetória. Você à frente do seu negócio, da InCloud. Sim. E também sobre o mercado de segurança em geral, Então, estou bastante empolgado, animado. Tenho muitas dúvidas aqui que eu queria conversar contigo. Vamos lá, vou compartilhar. Excelente, cara. Bom, Marcelo, vamos lá, cara. A gente sempre começa, essas conversas e esse bate-papo entendendo um pouquinho da trajetória, dos executivos, dos entrevistados. Então, eu queria que você contasse aqui para a nossa audiência um pouquinho da sua trajetória, qual foi esse seu caminho para se tornar fundador da InCloud, Eu sei que você passou por algumas empresas, enfim, mas traz um resumo para nós, para entender um pouquinho quem que é o Marcelo e qual foi essa sua trajetória. Legal, boa, obrigado, Carlão, muito bom. Eu caí em tecnologia, na verdade. Eu comecei minha carreira, como a grande maioria dos brasileiros que trabalham em TI, trabalhando ali como analista de suporte, ali na época, poxa, vou para dev ou não, e um amigo me patrocinou com conhecimento e conteúdo, e eu pude começar a desenvolver a minha carreira. Passei por grandes marcas, grandes empresas que, consequentemente, me deram uma boa bagagem, De analista de suporte, virei coordenador, de coordenador, depois de um tempo, acabei virando gerente de TI. E passando por todas essas cadeiras me permitiu conhecer um pouco do mundo de tecnologias, dos desafios, das oportunidades e aprender muito, Tenho muita gratidão aos líderes que eu tive durante essa época, que eram anos diferentes dos que vivemos hoje, Exato. A liderança antigamente era uma liderança um pouco diferente, e tecnologia em si, hoje o acesso ao conteúdo é muito fácil. Naquela época você precisava investir muito para conhecer minimamente, tecnicamente, sobre algum dos temas. Apesar de, na época, existirem poucos fabricantes de tecnologia, hoje são fabricantes de todos os tipos, para todas as necessidades. Eu procurei me especializar em algumas coisas, mas não era ainda o que eu gostaria. Lá no comecinho da minha carreira, eu estava lembrando disso ontem em uma conversa com um amigo,
eu pensava assim, né? Falava, poxa, acho que eu vou guiar minha carreira para ser um especialista em cibersegurança. Mal sabia eu o que viria pela frente, onde nós estaríamos hoje, né? Isso não deu certo, mas aconteceram outras coisas que durante o nosso bate-papo aqui eu te conto. Que legal, que legal. Então veio desde o início, lá na época de colégio, eu já trabalhava atendendo algumas empresas voluntariamente, aí eu comecei uma empresa sozinho, não deu muito certo, e ao longo da minha carreira eu fiz uma transição. Em um determinado momento eu percebi, ou eu viro um especialista técnico, ou um bom gestor, que aí eu vou conseguir atuar numa cadeira mais estratégica, de liderança, algo mais executivo. Acho que pela necessidade do conhecimento e a necessidade de crescer rapidamente por questões econômicas e financeiras também, eu acabei guiando a minha carreira para uma cadeira executiva. Foi quando eu acabei virando gerente de TI. Mas em um determinado momento, um gerente que eu tive, ele me disse assim, ele falou, poxa, você já pensou em trabalhar na área comercial? Anderson Moura, ele foi meu gerente, hoje trabalha na AWS, tenho certeza que ele vai assistir a gente aqui, um abração para o Anderson. E aí ele me chamou a atenção e eu falei, poxa, talvez seja uma boa oportunidade, né? Em um determinado momento da minha carreira eu fiz uma transição, eu saí da área de gestão, de TI, e acabei indo para a área comercial, e isso me trouxe muito aprendizado e me abriu muitas oportunidades. Eu ia comentar exatamente isso, Marcelo. Eu sei que vem de uma carreira da área de tecnologia e na área técnica específica, mas você tem um viés de vendas e nosso relacionamento começou por uma atuação sua na área comercial, né? Eu ia te perguntar exatamente em qual momento você realmente fez essa convergência de vendas e área técnica. Olha, acho que tem um monte de coisas envolvidas aí. Acho que tá um pouco no sangue, né? Origem judaica, o negócio do lojinha ou vender, né? Mas eu atribuo isso a uma habilidade que eu desenvolvi vem do meu pai se relacionar com as pessoas. Meu pai tem uma habilidade muito fácil de se relacionar com qualquer pessoa. E eu sempre achei isso muito interessante, porque ele sempre conversou com todo mundo, se conectava com as pessoas, sem nenhum objetivo final, mas somente pela pessoa ser aquela pessoa, né? E eu, crescendo, vendo isso, achei isso super interessante, tá? Somado a isso, em casa, a gente sempre precisou se dedicar muito aos estudos, ao português especificamente, para poder ser um bom aluno ali na escola. E acho que eu juntei um pouco disso também, né, mais um ingrediente aí no caldeirão, e me fizeram desenvolver essas habilidades, né, de me conectar com as pessoas. E foi uma transição assim, muito simples. Para mim foi muito fácil sair de uma cadeira técnica / executiva para a área comercial, me ajudou muito, né? Muito. E o fato de ter trabalhado em várias empresas, eu desenvolvi muito relacionamento. Quando eu tive a minha primeira experiência comercial, eu pude voltar, né, nessas empresas onde eu tinha relacionamento e falar, estou recomeçando. Claro. Você me ajuda? E foi assim que nasceu a InCloud? Conta. Não, a InCloud foi a consequência de algumas teses validadas que deram certo e outras que não deram certo. Muito antes da InCloud, eu tentei empreender em outras coisas. Eu tive agência de publicidade que não deu certo, eu tive uma distribuidora de bebidas que deu menos certo ainda, eu tive oficina mecânica, né? Essa quase deu certo ainda. Mas são todos negócios muito similares. Totalmente parecidos, né? No fundo, empresa é feita de pessoas e o objetivo final, que é vender para poder ter lucro, são só os processos que precisam ser ajustados, né? Por ser uma pessoa assim razoavelmente organizada, os processos ficavam mais fáceis, né? Mas até que em 2010, junto com 2 amigos, eu fui fazer parte da sociedade de uma empresa de tecnologia, já tinha 1 ano de fundada, e a empresa em 10 anos cresceu assim vertiginosamente. A gente conseguiu criar um case de muito sucesso, e aí os erros e os aprendizados me fizeram ter o conhecimento que eu tenho hoje.
Em 2020 eu vendi essa empresa, né? Foi cliente da Hulk, não sei se é ainda, mas um grande case para a Hulk que eu sei, né? Foi ali que a gente se conheceu. E aí, depois em 2020, quando eu vendi essa empresa, eu falei, poxa, talvez eu volte a fazer o que eu já fiz e sei fazer muito bem, que é empreender na área de tecnologia. Eu fiquei aí um tempo fora do mercado por uma questão técnica de no compete, e aí quando voltei, a InCloud já existia. A InCloud é uma empresa de 15 anos, sem fazer jabá, né? Mas a InCloud já existia, e aí eu passei... Ela estava com outro grupo controlador, né? Eu e mais outros 2 sócios compramos e assumimos, e aí a brincadeira começa a ficar legal. Porque os erros e os aprendizados de todos os fracassos, eu acho que esse é um dos maiores segredos do empreendedorismo. Eu sou apaixonado, eu falo que todo brasileiro, aliás, todo ser humano deveria empreender na vida pelo menos uma vez. Né? Aquela história de escrever um livro, plantar uma árvore, ter um filho e empreender, eu acho que seria fundamental. Os aprendizados são fantásticos. Né? Então, as lições aprendidas nos últimos anos com os fracassos e as teses que deram certo permitiram que a InCloud crescesse e chegasse onde ela está hoje. Muito legal, cara. Parabéns pela história, hein? Poxa, uma trajetória bem relevante, bem diferente, né? Então, muito, muito legal. E Marcelo, a InCloud está posicionada, né, no mercado de tecnologia e cibersegurança. Eu queria já mudar um pouco aqui a direção do nosso papo e entrar, né, nessa pauta de segurança, né? Especialmente agora, né? Acho que sempre foi um tema, desde que eu conheço o tema, né, e faço parte do mundo corporativo. Segurança da informação, segurança corporativa sempre foi um hot topic aí nos boards, nas reuniões executivas, na liderança e tudo mais. E a gente tem momentos onde a gente tem uma exposição do tema maior, momentos onde, né, dá um pouco ali uma diminuída, mas a gente está no momento, especialmente nessa semana, né, que tem coisas que são bem relevantes, né? Fala-se de um possível cyberataque na Europa, né? Portugal, Espanha, com apagão. Uhum. A própria Netflix, né, com o Dia Zero, é uma das séries mais assistidas e fala muito desse termo. Mas eu queria ouvir você, que está realmente inserido no mercado, para entender e contar aqui para a nossa audiência, para o nosso público, um pouco da sua percepção do momento atual desse termo, dessa temática toda em relação aos negócios, às empresas, ao mundo em geral, enfim, para você trazer um panorama um pouco mais macro, depois a gente vai descendo um pouquinho em algumas especificidades. Pode ser? Não, fantástico. O mercado de cibersegurança, o momento de cibersegurança, eu vejo que existem 3 coisas que são super importantes, né? A primeira delas é que a grande maioria das empresas hoje, as organizações, elas se preocupam com cibersegurança baseada no momento, não com ações preventivas e preditivas, né? Então, as regras são ditadas pela necessidade do momento. Né? E isso é muito desafiador, porque é a história de você apagar incêndio. Né? Isso custa muito mais caro do que você atuar preventivamente. Essa é a primeira coisa. A segunda, a gente tem um problema educacional muito grande. Aliás, problema nacional, né? A gente tem um problema no Brasil educacional em vários aspectos, e cibersegurança também é um deles. Né? 85% dos cybercrimes hoje acontecem por roubo de credencial. O que é o roubo de credencial? É um acesso que alguém permitiu que fosse violado, ou por falta de política de senha, ou porque ele emprestou a senha, ou ele compartilhou uma coisa super confidencial, né? E isso acaba permitindo que uma senha vazada, o cracker ou o hacker, né, faz o que ele quiser. Isso está no nosso dia a dia, como ser humano, como consumidor, como pessoa física. A senha do Instagram, a senha do seu Facebook, a senha, um hábito, as pessoas têm o costume de utilizar a mesma senha para tudo. A senha para o e-mail, a senha para a rede social, para o banco é mais difícil, mas enfim. Às vezes, né? A pergunta, a resposta lá é a mesma senha, às vezes. E isso é um erro crasso, é um problema educacional. Tá? Hoje, os fabricantes de cibersegurança indicam para que o desenvolvimento e a ação preventiva ela comece no processo de conscientização
e capacitação do seu time. Tá? Eu diria que você que é profissional de RH aí, que lidera equipes de RH, no onboard da companhia, esse é um tema que tem que estar, olha, como capacito o meu novo colaborador a interagir com as políticas de segurança da empresa, resguardando o ambiente e mantendo a integridade. Né? Ainda mais no momento de trabalho híbrido. Principalmente. Né? Principalmente, né, Marcelo? Porque existe uma falsa sensação de segurança, o fato de você, estou dentro da empresa, ótimo, estou resguardado. Quando você vai para sua casa, você está numa net, você está numa operadora que você não conhece como é que está o aspecto de segurança dela por detrás ali dos bastidores e tem muita porta aberta, tem muita vulnerabilidade. Eu trabalho muitas vezes num café, me conecto com a rede do café, e aí, assim, é a questão de você estar exposto a todo momento, né? A gente já fez simulação de ataque num café em que, em 3 minutos, eu subo um equipamento, eu copio o SSID, o nome do Wi-Fi, todo mundo se conecta e a gente consegue fazer extração de dados, de usuário e senha de qualquer coisa. Muito simples, né? Um negócio muito simples. É um equipamento que você paga R$300 na internet. Tá? Então, a conscientização é um passo muito importante e fundamental para o processo de desenvolvimento de maturidade de cibersegurança de qualquer organização. Tá? Então, somado a tudo isso, ainda os investimentos feitos pelas empresas, mesmo que seja de forma remediativa, são muito pequenos comparado às necessidades. Né? O cybercrime hoje ele é muito rápido, porque hoje existem ferramentas que potencializam o processo de engenharia para um ataque. A inteligência artificial acabou potencializando isso também, né? Tanto para as ações preventivas quanto para as ações criminosas. Então, eu acho que esses 3 aspectos são bem importantes. Infelizmente, as empresas ainda não olham dessa forma e o nosso maior desafio hoje é ajudar os C-levels, CISOs, responsáveis por cyber a difundirem esse tema e fazerem com que as organizações entendam isso. Não, excelente, cara. Excelente ponto de vista. Eu acho que esses 3 pontos que você trouxe, acho que fazem muito sentido. Super concordo com você. Mas ainda em relação ao primeiro ponto, né, que você falou, poxa, as empresas elas tomam ações baseadas no momento, na necessidade ou a partir da ocorrência de um incidente, né? Obviamente que isso custa muito mais do que você ter ação preventivas. Uhum. Você acha que esse modus operandi hoje das empresas, ele é cultural e ele é mais reservado ou está mais localizado aqui no Brasil, ou isso você vê também em outras regiões, ou tem aspectos que vai além da cultura da empresa? Qual que é a sua visão? Eu acho que é muito cultural, né? O brasileiro, naturalmente, em todos os aspectos da sua vida, deixa para fazer as coisas de última hora. Né? Seja uma viagem, seja investimento, seja poupar dinheiro, seja estudar. Né? A gente não tem, dentro da nossa cultura, o hábito de se planejar para as coisas. Né? Por exemplo, você programar uma viagem para daqui a 1 ano parece ser um negócio assim, mas 1 ano passa assim, o dinheiro vai muito rápido. Se você não se planeja, você não faz. Cibersegurança é a mesma coisa. Né? Tecnologia, na verdade, é a mesma coisa. Né? Uma das coisas que a gente vê, e eu falo isso com muita propriedade, porque em dezembro, o número de empresas que nos procuram para saber, cara, eu preciso apresentar o meu budget para o próximo ano, você consegue me falar do quanto eu devo investir nisso? Existem empresas que acabam terceirizando isso full para nós e a gente acaba entregando para eles um plano. Uma das coisas que nós desenvolvemos, inclusive, é um assessment que eu entrego para ele, um plano de ações a curto, médio e longo prazo, falando de cibersegurança especificamente, para que ele tenha um roteiro e como desenvolver a maturidade nessa jornada. Então, eu acho que isso está muito ligado ao aspecto cultural, da necessidade de um planejamento mais executado, mas tem uma outra questão aí também, Tesori, que eu acho que é polêmico, mas a gente precisa falar sobre isso,
que é a atribuição do C-Level a ser um gerente de orçamento. A grande maioria dos responsáveis por TI, sem querer generalizar, e eu vou arrumar uma briga com os meus colegas, acabam gerenciando a TI baseado na gestão de custos da empresa, cortando os custos assim absurdamente. Né? Porque quando você é líder, empreendedor, empresário, você sabe sobre isso, quando você passa por algum nível de turbulência, a primeira coisa que você vai fazer é cortar custo. Exato. O que não é crítico para a operação, você realmente... TI é topo da lista. E quando a gente fala de cibersegurança, a gente não vê cibersegurança. O cybercrime está acontecendo agora. Tem alguém agora sendo invadido, sendo hackeado, e você não está vendo. Tá? Quando uma empresa é exposta a um incidente, aquele ambiente foi acessado há mais de 6 meses. O ambiente foi explorado por muitas semanas. Né? O ato ser divulgado é porque o hacker/cracker, ele já explorou tudo que ele tinha para explorar e já fez tudo que podia fazer. Né? Então, a gente só não sabe o que está acontecendo. Né? A gente fica sabendo quando é divulgado ou quando você chega para trabalhar numa segunda-feira de manhã e tem 2.000 colaboradores com notebook encriptado. Né? Então, esse modelo de gestão por custo em que, infelizmente, o responsável de TI, o líder de TI, é obrigado ali tem que ser ali no menor custo, né? Custa 10, mas eu tenho só 1 para você pagar. É um dos principais ofensores no processo de aquisição de tecnologia. Né? Cara, isso é muito forte que você comentou agora, é muito forte. Né? Um modelo de tecnologia que olha um orçamento baseado no custo, isso gera assim, um nível de impedimento e restrição, né, a essas soluções, a todo esse ecossistema de segurança, que realmente assim, praticamente impossibilita, né, você ter dentro da empresa, independente do tamanho, imagino, minimamente você ter, né, uma camada de proteção, não que você esteja 100% seguro ou protegido, mas minimamente, né, ali não exposto. Né? E, agora, esse é um modus operandi que vem desde sempre, né? Esse gestão por custo. E como mudar isso, Marcelo? Você acha que tem luz no fim do túnel? Tem alguma perspectiva de mudar? Ou só depois que realmente eu chego para trabalhar segunda-feira e estão todos os notes ali inativos, né? Cara, fantástico isso, né? Esse mindset, né, essa cultura, ela pode ser mudada quando você percebe e entende tecnologia de uma forma diferente, né? Se você pegar empresas que tiveram grandes crescimentos e desenvolvimento do negócio, eles utilizaram a área de tecnologia como plataforma para aquilo. Né? Seja por utilizar soluções que permitiram com que ele potencializasse o modelo de vendas, né? Seja utilizar soluções que melhoraram a performance dos colaboradores e aumentaram a produtividade, e seja soluções utilizadas para resguardar o seu ambiente íntegro para que o planejamento estratégico fosse executado. Né? Isso é um grande desafio, mas é uma mudança de cultura muito grande. Só que isso tem que vir de lá de cima, tá? Porque a camada estratégica aqui de C-Level, na sua maioria das vezes, está tentando fazer isso. Né? Eu sempre digo que todo CIO devia estudar direito e não tecnologia, porque ele passa mais tempo com as teses de defesa do que com o planejamento estratégico de tecnologia. Né? Uma coisa é sustentação, é manter o ambiente operacional, mas a estratégia de tecnologia ser uma plataforma para a impulsão e o desenvolvimento, impulsionamento, na verdade, e o desenvolvimento do negócio é a mudança de mindset. Porque aí você passa a olhar TI não uma como perspectiva diferente. Custo, claro. como ferramenta e alavanca para o desenvolvimento do negócio. Claro. Não, muito legal. E deixa eu trazer aqui uma pergunta, pegadinha. Essa não foi combinada aí. Não. Vamos ver. Vamos lá. Até para a nossa audiência, a gente tem muitas pessoas aqui que são da área de marketing, da área de vendas, da área de atendimento ao cliente, CRM. Verdade. Muitas áreas de negócios, né? E a gente sabe que já há um bom tempo
as áreas de negócio ganharam mais relevância em termos de mais orçamento e mais relevância para usar tecnologias próprias, né? No caso de CRM, ferramentas de marketing, ferramentas de vendas. Então, poxa, às vezes você tem o gerente de marketing, o diretor de marketing vai lá que compra uma ferramenta de automação de marketing, coloca na empresa, tem os dados ali dos clientes e tal. Então, né, para essa nossa audiência que está mais ligada às áreas de negócio, cara, qual que é o impacto disso? Qual que é a preocupação, né, que essas áreas, que esses gestores deveriam ter a adotar ferramentas mais focadas ali nos processos de negócio, muitas vezes nem acabam envolvendo a área de tecnologia. Qual que é a sua perspectiva? Legal, cara. Pergunta do milhão essa, hein? O que acontece? A maioria das empresas que operam nesse formato, elas têm iniciativas digitais, tá? Que são os silos que acabam tomando decisões por si só e fazem contratações não só de soluções, mas acabam até estabelecendo processos, rotinas, entre outros ali, para que ela consiga entregar o resultado dela. Tá? Quando você tem tecnologia como plataforma e você tem um planejamento estratégico aliado a isso, caminhando junto, o jogo muda. Então é muito diferente quando uma área como o marketing, vamos pegar o marketing como exemplo, sem confusão, hein, galera do marketing? Muito pelo contrário. Traz uma dor como essa, poxa, a gente precisa de um CRM e um ponto importante, o nosso time não pode fazer o download aqui de um Excel com todos os contatos, né? Poxa, como que tecnologia me ajuda nisso aqui? Não que isso não acontece, nunca acontece, viu? Nunca acontece, isso é raro, fazer download. Como que é o meme? É raro, mas acontece? Nunca. Mas isso não acontece, na sua empresa com certeza não acontece. Né? Na nossa também. Mas, e aí, como que a gente resolve isso, né? Pois bem, o planejamento estratégico ele tem que passar por isso. Né? Se você tem um plano de tecnologia desenhado, de novo, tecnologia é a plataforma, a área de tecnologia ela vai participar de todo o processo de avaliação, validação, e a Hook é especializada nisso, né? Poxa, como que eu faço a adoção de uma solução que todo esse onboarding até a aprovação e aquisição de uma solução, ela passa por validação dessas áreas. Perfeito. E tecnologia é o grande validador de disponibilidade, integridade e ter aquilo, governança, né? E depois não virar um problema porque a gente está descobrindo que alguém está fazendo filtração de dados aí, levando informação que não deveria. Transitando planilha para cá e para lá, mandando, né, por e-mail, às vezes até por WhatsApp você manda um arquivo e aí? Lista de clientes com top 10 maiores faturamentos, né? Vazou outro dia aí uma bem significativa de alguma marca e uma solução simples de DLP teria impedido, ou nem isso, uma configuração lá, é só contratar a Hook para configurar o ambiente lá e estaria bloqueado a informação, né? O compartilhamento. Uma outra dúvida que eu tenho, Marcelo, e depois eu quero entender um pouquinho sobre a aplicação, né, e a preocupação de toda essa temática em relação ao porte da empresa. Me parece que é um discurso ou existe uma preparação, uma preocupação maior das grandes empresas, mas eu vou guardar essa pergunta aqui. Mas a pergunta que eu quero fazer, esqueci a pergunta que eu ia te fazer. A gente falou sobre CRM, marketing, a galera sobre download de arquivos, falei para contratar a Hook, e aí falei como o marketing envolve tecnologia na hora da validação e acompanhamento. Depois eu volto. Tá bom. Depois eu lembro, mas era uma pergunta relacionada a isso. Bora. Bom, Marcelo, me parece assim, esse é o cenário ideal, né, que você vem descrevendo já na nossa conversa. Agora, isso está disponível e acessível para toda e qualquer empresa? Ou só as maiores empresas têm mais condições ou estão talvez mais expostas ou até com um risco maior?
de adotar essas soluções, enfim, tudo que a gente discutiu, ou, na sua opinião, assim, toda e qualquer empresa deveria ter uma preocupação ou uma questão de tecnologia olhando muito para a segurança, independente se tem 5, 10, 15 mil, 10 mil colaboradores? Está acessível? O risco de cybercrime hoje não tem tamanho de empresa, né? Os criminosos, obviamente, eles vão procurar empresas que têm maiores tickets, porque a possibilidade ali de remuneração é maior. Mas hoje isso é acessível para qualquer tipo de empresa, né? Quanto maior a empresa, maior o seu problema, porque você precisa de maiores controles, né? Você tem mais portões, mais portas, mais janelas, mais vulnerabilidades, né? Então, empresas de pequeno, médio e grande porte são vetores de ataque para qualquer tamanho, né? Mas existe um modelo que pode ser implementado para o SMB, para pequenas e médias empresas, né? Essa é a minha dúvida. Porque quando a gente fala de tecnologia, a gente sempre remete a grandes custos, né? Principalmente soluções de cibersegurança, são investimentos maiores, mas empresas de pequeno e médio porte precisam, né? No entanto, nós decidimos num passado, dentro da nossa estratégia, atender esse mercado de SMB, porque a gente sabe o quanto é importante, né? E aí, dentro do nosso portfólio, de novo, sem fazer jabá, a gente acabou escolhendo ter uma solução líder do Gartner, por exemplo, e uma solução que tem o mesmo nível de eficiência, mas com um custo mais acessível, para que o SMB também esteja protegido, quando a gente fala de cibersegurança, e possa fazer investimento em tecnologia. O grande segredo para empresas de pequeno e médio porte é você ter um advisor de tecnologia, né? Poxa, eu não tenho budget para contratar um gerente de TI. Legal, mas você pode ter um advisor, né? A gente tem um assessment de cibersegurança que a gente roda no cliente e eu não cobro R$1, né? No passado a gente cobrava isso é fantástico. A gente cobrava $10 mil para fazer esse assessment e o cliente contratava o assessment, mas não executava, né? O assessment é uma visita no médico. Poxa, doutor, eu estou aqui com dor no joelho. Ah, você faz futebol? Não. Você fica muito tempo em pé? Não. Mas você está 30 quilos sobrepeso, né? Você precisa mudar os seus hábitos. É a mesma coisa, né? Então, as ações que vão ser feitas ali na sequência, que a empresa pode contratar em cloud ou não, né? Ou você pode contratar o seu parceiro ou não. E ter um advisor que vai te ajudar a construir de novo, seu planejamento estratégico com base utilizando tecnologia como plataforma, e não estou falando só de cibersegurança aqui, é fundamental. Seja ele participando de uma forma consultiva, uma agenda mensal, ou seja ele construindo esse planejamento junto com você. Isso vai ajudar você a acessar soluções que tenham aderência para o seu negócio e estejam também encaixando ali dos custos baseado nos investimentos que você tem previsto para a tecnologia. Não, isso é genial, porque esse assessment sem custo, só para ver se eu ouvi direito. Sem custo. Cara, isso é genial. Vamos rodar na RUC? Não, é sem custo porque a gente entende que existe uma necessidade de uma parceria em demonstrar, olha, tem um caminho aqui, uma jornada que você pode seguir. Pode escolher seguir com a gente ou não, e a gente vai ficar feliz em ajudar. Isso é super bacana, e depois no final quero que você deixe os canais aí de comunicação, de contato contigo, se alguém tiver interesse nesse assessment. Eu já me interessei, sou o primeiro da lista a ter esse assessment, mas acho que isso permite muito a acessibilidade de empresas, né, médias e menores. Minimamente é um relatório, é um diagnóstico, né, situacional de vulnerabilidades, imagino, né? Isso aí. Muito bom. E, cara, cheguei para trabalhar. Todos os nossos colaboradores estão sem acesso à rede bloqueada, computadores travados, não consigo operar. O que eu faço quando isso acontece? Uma oração, atualiza o LinkedIn. Brincadeira, piada, né? Eu sou muito piadista, então não perderia essa oportunidade. Existem algumas coisas que são super importantes num processo como esse. Isso é mais comum do que parece. E o primeiro ponto aí
é socioemocional, né? Porque isso mexe demais com a companhia de uma forma inteira, num todo, né? Os colaboradores ficam, cara, o que aconteceu, né? A empresa vai falir, vai quebrar, a falta de visibilidade e principalmente, por exemplo, se é um varejista e ele acaba ficando inoperante, ele tem um e-commerce, isso é dramático e acaba gerando um problema seríssimo, né? Então, uma das primeiras coisas é você buscar no seu parceiro de cibersegurança um apoio. Lembra da história de ações preventivas, de capacitação? A gente criou um plano em que a gente treina os nossos clientes como legal. Brigada de incêndio. Como se fosse um plano de crise. Exatamente. Está pegando fogo, o que a gente vai fazer, né? Tá. A gente tem algumas máximas. A primeira delas é nós não negociamos com terrorista. Por quê? A maioria dos incidentes de cibersegurança hoje, quando acontecem, eles vêm ali com um recadinho do cybercriminoso. Olha, acessei seu ambiente, estou com todas as chaves guardadas na minha gaveta, se você quiser elas de volta, eu tenho uma prova, 10 milhões de dólares. Está aqui uma prova, metade da orelha de alguém aqui para você poder acompanhar. É triste isso, né? Mas acaba sendo engraçado, porque o crime digital acabou copiando o mesmo modus operandi de outros crimes. E aí a primeira orientação técnica é não negocie com terrorista. Então, corte contato e não faça nenhum tipo de promessa ou negociação para você pagar o resgate e ter o seu ambiente de volta, né? Mais de 70% de organizações que pagaram pelo resgate não receberam os dados de volta, né? São números públicos aí de várias organizações. Não tinha ideia, né? Que era esse volume. É muito grande, muito significativo. Porque hoje não existe rastreabilidade, né? A maioria dos criminosos acabam pedindo o pagamento em Bitcoin, né? Ou alguma cripto para poder acabar aí com a rastreabilidade. A segunda orientação é a gente poder se focar na retomada do ambiente, né? Existem ferramentas hoje que vão ajudar a você ou desencriptar o seu ambiente, ou voltar com backup, ou reiniciar o ambiente a partir de um novo ponto de controle. Legal. É a segunda orientação. Poxa, não investi nisso e não tenho nenhum ponto de controle para voltar ao meu ambiente. O que eu faço? Mesmo assim, ainda existem formas de se fazer isso. Então, ter um bom parceiro de cibersegurança que consiga te ajudar nessa estratégia é fundamental. Tá. E o terceiro é uma comunicação assim, muito clara e eficiente com os colaboradores. Porque o incidente de cibersegurança, quando ele é divulgado, a gente estava falando sobre isso, ele já aconteceu há muito tempo. Só que ele é só o início. Após a divulgação, existem outras ações de engenharia, de cibersegurança que começam a acontecer. Tá? Então, você desencripta o ambiente, retoma ele, o hacker vai tentar de uma outra forma te fraudar de novo. Tá? E aí isso vai acontecendo através de engenharia social, através de intrusão em apps, através de exfiltração de dados. Então, hoje o cybercrime ele é bem articulado, tem muitas estratégias e isso é muito cadenciado. Existem técnicas mesmo, né, que acabam apoiando. Uma das coisas mais importantes para um bom planejamento estratégico e para os treinamentos de brigada e evitarem isso é você adotar frameworks de cibersegurança. Você ter um framework como o NIST, por exemplo, ele é um guia, ele é um conglomerado de recomendações que vão te ajudar a construir uma governança de cibersegurança estruturada e impedir que você passe por uma situação complicada como indesejável, essa. Né? Minimamente indesejável. Cara, muito legal, hein? Muito legal. Acho que eu anotei muitas dicas que você comentou, né, aí nas suas respostas. Eu acho que realmente
Esse é um tema que deveria estar assim, na lista, né, dos 3 principais temas das empresas, e aí muito relacionado à tecnologia. E a gente que trabalha aqui na RUC com projetos de tecnologia, implementação de CRM, plataformas, acho que tem muita conexão, né? Acho que por isso acho que esse conteúdo agrega muito para a nossa audiência, para o nosso público que acompanha o nosso canal. E cara, foi uma aula. Acho que a gente poderia ficar conversando aqui muito mais tempo. Tem muitas outras dúvidas. Não falamos sobre inteligência artificial, de algumas medidas mais práticas, eventualmente algumas tecnologias com custo bem mais acessível. Então eu queria muito deixar a porta aberta. Poxa, obrigado. Para você voltar, para a gente falar mais sobre isso. E que eu acho que esse é um universo ainda muito pouco explorado. Como você bem falou, né, a conscientização é um dos grandes desafios e eu queria deixar aqui o nosso canal aberto para a gente falar mais sobre esse tema, para a gente trazer um pouco desse conteúdo, né, desse tom mais educacional para o nosso público. Tá? Mas eu adorei, cara. Cara, obrigado. Com certeza, a gente está à disposição. Vamos marcar assim que puder ou quando for necessário. E é um tema que eu particularmente gosto bastante, mas eu sou só um aprendiz. Por trás eu tenho um time bem legal que pode trazer muito mais conteúdo e poder ajudar todo mundo aí a, como a gente fala, subir a régua de cibersegurança. É isso, cara, é isso. E quem quiser falar com o Marcelo, falar com a InCloud, quais são os canais de contato? Manda uma mensagem, e-mail, LinkedIn, site. Legal, WhatsApp. Sinal de fumaça, né? Legal. Redes sociais lá no LinkedIn. Eu estou lá no LinkedIn, é a única rede social que eu tenho, por questões de cibersegurança. No próximo papo eu explico sobre isso, tá? Tá combinado, eu quero redes sociais e cibersegurança, o que dá, né? Engenharia social, depois a gente fala sobre isso. Então, LinkedIn me acha super fácil, eu tenho LinkedIn da InCloud também, lá tem nosso WhatsApp, tem contato, pode chamar a gente por lá, ou pelo Instagram da InCloud, pode utilizar o contato lá também. Estamos à disposição para falar mais sobre o tema ou para poder ajudar você a entender aí quais os melhores caminhos em cibersegurança. 100% seguro? Sempre. Tranquilo nunca, sob controle sempre. Boa, Marcelo. Gente, esse foi a nossa conversa com o Marcelo. Que tema incrível, muito sensível, muito relevante, muito crítico para o seu negócio. Deixa seu feedback, deixa seu comentário, curta esse episódio, assine o nosso canal, compartilhe, pegue o link aqui desse vídeo, manda lá no grupo do WhatsApp, para os amigos da empresa, para os gestores, para a área de tecnologia, manda para todo mundo. Tem muitas dicas boas, espero que você tenha gostado desse episódio, né, dessa jornada nossa, dessa nova série nossa de entrevistas sobre liderança, empreendedorismo, tecnologia, segurança agora. Então vem com a gente, continua acompanhando o nosso canal e até a próxima. Marcelo. Carlão, obrigado. Prazer, cara. Sucesso, parabéns aí. Obrigado, cara. Vamos nessa. Até mais. Até mais, gente.